Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, ou talvez, quando a escuridão se torna tão densa que a luz é a única salvação possível. Eu me pergunto, muitas vezes, se não é nesse abismo mais profundo da nossa existência que o véu entre os mundos se torna mais tênue, e o invisível se revela em todo o seu esplendor, como um sussurro celestial que rompe o silêncio ensurdecedor da dor. Há histórias que, por sua própria natureza, desafiam a lógica, que tocam o coração com uma melodia antiga e esquecida, uma verdade que transcende a compreensão mundana e nos lembra que a vida é muito mais vasta e misteriosa do que podemos conceber. E eu quero partilhar uma dessas histórias com vocês, uma que sussurra sobre a fragilidade da nossa existência, a profundidade do nosso desespero e a força indizível de uma presença que, por vezes, escolhe tocar o nosso mundo, no exato momento em que mais precisamos. Ele se chamava Daniel. Um homem de poucas palavras, com olhos que antes abrigavam um universo de calor e curiosidade, mas que, nos últimos tempos, haviam se tornado poços profundos de uma melancolia insondável. Seu mundo interior era vastíssimo, tão vasto quanto o céu noturno que ele costumava observar da sua varanda, muito antes de as estrelas parecerem ter-lhe virado as costas, uma a uma, até que restasse apenas um firmamento de breu. A vida, para Daniel, havia sido uma tapeçaria de cores vibrantes, tecida com o riso contagiante de sua amada esposa, com os projetos que preenchiam seus dias de um propósito tangível e a promessa de um futuro que se desenhava claro, belo e cheio de novas cores. Eles haviam planejado cada detalhe, cada pequena alegria, cada grande sonho. Mas, como um fio repentinamente cortado no ápice de sua tecelagem, essa tapeçaria desfiou-se, de forma abrupta e cruel, deixando para trás apenas a urdidura cinzenta de uma dor que parecia não ter fim, um buraco negro no lugar onde antes palpitava seu coração. A perda que o atingiu, a partida inesperada de sua companheira, foi avassaladora, uma onda gigante que o arrastou para longe da margem, para um oceano de luto onde não havia faróis, apenas a imensidão fria do vazio e o sal amargo de suas próprias lágrimas. Ele se via afundando, cada dia um pouco mais, e a cada fôlego, a água salgada do desespero entrava em seus pulmões, tornando-o a rarefeito, a própria vida um fardo pesado demais para carregar, uma roupa apertada demais para vestir. Seus olhos, antes cheios de um brilho gentil e uma faísca de vida, agora espelhavam uma melancolia profunda, um cansaço que ia além do físico, que atingia cada fibra de seu ser. As paredes de sua casa, antes um refúgio de risos e alegrias compartilhadas, agora pareciam se fechar sobre ele, sufocando-o com o peso das memórias e a ausência estridente. O silêncio, antes um companheiro agradável para seus pensamentos e para a leitura de um bom livro, tornará-se um eco cruel da ausência, um grito mudo que o perseguia dia e noite, lembrando-o do que havia perdido. Ele tentou, nos primeiros tempos, lutar contra essa maré de dor. Tentou encontrar consolo em velhas fotos, folheando álbuns empoeirados, em músicas que lhes traziam lembranças de tempos melhores, mas cada tentativa era como abrir uma ferida já pulsante, expondo ainda mais a dor lancinante da saudade e do arrependimento por dias não vividos. A fé, que antes era uma âncora sólida em sua vida, um porto seguro nas tempestades, começou a se esvair, como areia fina entre os dedos. Ele questionava tudo, o propósito da vida, a justiça divina, a própria existência de qualquer bem maior que pudesse permitir tamanho e incompreensível sofrimento. Era um tempo de desolação, de perguntas sem respostas, de noites insones passadas a olhar para o teto, desejando que o amanhecer nunca chegasse, ou que, se chegasse, trouxesse consigo o fim de toda a angústia que o consumia. Ele já não comia direito, perdendo o sabor da comida, nem dormia um sono reparador, assombrado por pesadelos ou pela vigília silenciosa. Os dias se confundiam com as noites numa névoa cinzenta e pesada, um borrão indistinto de dor. A dor física da exaustão unia-se à dor da alma, criando um peso insuportável sobre seus ombros, sobre seu peito. Havia momentos em que ele sentia que estava à beira de um precipício, e a única coisa que o impedia de cair era uma memória fugaz, um fragmento de amor que ainda residia, teimoso, em algum canto de seu coração, mas até mesmo essa fagulha parecia prestes a se apagar, devorada pela escuridão que avançava. Ele pensava em desistir, sim, admitia a si mesmo em seus momentos mais íntimos. Não era um pensamento agressivo, raivoso,
mas um sussurro de cansaço profundo, a promessa de um fim para a dor, um descanso merecido para uma alma exaurida, que já não via sentido em sua própria continuidade. Naquela noite em particular, o peso da existência parecia ter atingido seu ápice. Uma chuva fina e persistente batia na janela de seu quarto, refletindo o estado de sua alma, as lágrimas que ele já não tinha forças para derramar. Daniel estava deitado na cama, imóvel, olhando para o vazio do teto, as pálpebras pesadas, mas a mente em um turbilhão de pensamentos que o puxavam cada vez mais para baixo, para o fundo do poço. Era um sentimento de rendição, de que não havia mais nada a fazer, nenhuma energia restante para lutar, nenhuma esperança para se agarrar. Ele sentiu uma pontada, não física, mas na alma, como se o último fio de sua vontade de viver estivesse prestes a se romper. Era o momento da verdade, da escolha, consciente ou inconsciente, de deixar tudo para trás, de simplesmente se entregar ao esquecimento. Foi então que começou. Não com um estrondo, não com uma voz alta e imponente, mas com uma mudança sutil e quase imperceptível no ar do quarto. Um calor, leve e reconfortante, começou a se manifestar, parecendo emanar de algum lugar invisível, dissipando o frio da solidão que se instalara em seu corpo e em seu espírito. Daniel, imerso em sua própria letargia e na névoa do desespero, inicialmente pensou ser apenas sua imaginação, um último devaneio de sua mente exausta, ou talvez o calor de seu próprio corpo já sem forças. Mas o calor aumentou, de forma gradual e constante, uma espécie de abraço invisível que começou a preencher o espaço, afastando não apenas o frio físico, mas também o gelo que havia se instalado em seu peito. E com o calor, veio um perfume. Não um perfume comum, não o cheiro da chuva que continuava a bater na janela, nem o aroma da madeira antiga da casa, mas uma fragrância delicada, etérea, que lembrava flores de um jardim que ele nunca havia visto, mas que sentia existir em algum... Não havia rosto, não havia asas claramente visíveis, mas a impressão de asas existia, como um halo de energia etérea que se estendia para fora da forma luminosa, irradiando uma paz que preenchia cada canto do quarto. Uma paz indizível desceu sobre ele, envolvendo-o como um cobertor quente e protetor, um abraço que ele não sentia há muito, muito tempo. Todas as perguntas, todas as angústias, todos os pensamentos de desistência silenciaram-se dentro de sua mente. A mente de Daniel estava vazia, mas não vazia de dor ou de ausência, e sim vazia de ruído, aberta para receber, para compreender sem a necessidade de palavras. E então, uma voz. Não era uma voz que ele ouvia com os ouvidos físicos, não eram sons articulados que viajavam pelo ar, mas uma voz que ressoava diretamente em sua alma, um sussurro melódico que carregava a profundidade de um oceano e a suavidade de uma brisa de verão, carregada de conhecimento ancestral. As palavras não eram articuladas como as nossas, eram conceitos, sentimentos puros, verdades essenciais que se derramavam em seu ser, preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, como um bálsamo celestial. A mensagem era clara, embora sem palavras literais, transmitida em um idioma de pura luz e amor. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A luz está sempre aqui, mesmo quando você se sente no mais profundo abismo. A conexão que você compartilha transcende o tempo e o espaço, e o amor que você perdeu nunca se perde, ele apenas se transforma. E junto com essa mensagem, veio uma torrente de imagens e sensações, a memória de sua amada, não em sua ausência dolorosa e insuportável, mas em sua presença eterna, em seu riso que ainda ecoava no tempo, em seu amor que transcendia a barreira da vida e da morte, uma energia que continuava a vibrar ao seu redor. Ele sentiu a força desse amor, não como uma corrente que o prendia à tristeza e à perda, mas como um rio que o empurrava para a vida, para a continuação, para um novo propósito. A luz no quarto intensificou-se suavemente, e a forma luminosa pareceu estender uma mão em sua direção. Não era uma mão física, palpável, mas a intenção de um toque, a projeção de uma energia que atravessou o espaço e o alcançou, como se o mais puro raio de sol o tocasse. Daniel sentiu um formigamento no peito, no lugar onde a dor se aninhava, como se um nó há muito apertado estivesse se desfazendo, desatando-se lentamente, liberando o que estava preso. Uma onda de alívio, de aceitação, de um amor puro e incondicional, um amor que ele nunca havia experimentado com tal intensidade, inundou seu ser, varrendo para longe toda a desesperança.
Ele chorou, não as lágrimas amargas de desespero que haviam se tornado suas companheiras nos últimos tempos, lágrimas que queimavam em seu rosto, mas lágrimas de libertação, de gratidão profunda, de um reconhecimento de que algo imensurável e transformador havia acontecido. Naquele momento, ele não precisava entender como, ou porquê, ou qual a natureza exata daquele ser de luz. Apenas precisava sentir, e o que sentia era a promessa de que a vida, apesar de todas as suas dores, de todas as suas perdas, ainda valia a pena ser vivida. Que havia uma razão para continuar, um propósito que o aguardava, mesmo que ele ainda não pudesse enxergar com clareza os caminhos à sua frente. O toque da luz em seu peito foi a faísca que reacendeu a chama que ele pensava estar morta, extinta para sempre. Lentamente, como um sonho que se desfaz ao amanhecer, a luz começou a se dissipar. A fragrância etérea permaneceu por mais alguns instantes, como um perfume de despedida, um eco daquela presença, e o calor suave também se retirou, mas não sem antes deixar um rastro de paz que preencheu o quarto e, mais importante, o coração e a alma de Daniel. Ele permaneceu deitado, mas agora diferente. A exaustão ainda estava ali, pesando sobre seus membros, mas não mais o desespero paralisante. O vazio havia sido preenchido, não com uma presença física que pudesse ver e tocar, mas com uma certeza interior que o envolvia como um manto protetor. Ele sabia, com uma convicção que vinha de um lugar muito mais profundo do que a mente, de um lugar que tocava a essência de sua alma, que havia sido tocado. Que na beira do abismo, quando seu último suspiro de esperança estava prestes a se esvair, uma luz havia vindo para impedi-lo. Para lembrá-lo de que não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre vem, e com ele, uma nova chance. E que, por vezes, a ajuda divina não se manifesta em milagres grandiosos para os olhos do mundo, em feitos que paralisam a multidão, mas em sussurros da alma, em toques invisíveis, em luzes que se acendem quando mais precisamos, no silêncio de um quarto escuro. Os dias que se seguiram foram de uma transformação gradual, um lento florescer após um longo inverno. Não foi um passe de mágica que apagou a dor da perda, pois a dor da saudade é uma companheira fiel para quem ama. Mas a dor agora vinha acompanhada de uma compreensão diferente, de uma aceitação serena e madura. Daniel começou a ver as cores novamente, não apenas as cores do mundo exterior, mas as cores dentro de si mesmo. Ele voltou a ouvir a música na chuva que antes parecia chorar com ele, agora a escutava como uma sinfonia de renovação. Ele voltou a comer, a saborear cada refeição, a dormir um sono tranquilo e reparador, e, aos poucos, o brilho em seus olhos começou a retornar, trazendo consigo uma serenidade que antes era desconhecida. Ele não falava sobre o que havia acontecido naquela noite. Era algo muito íntimo, muito sagrado, muito pessoal para ser transformado em palavras banais, em histórias contadas ao acaso. Era uma verdade que ele guardava em seu coração, uma âncora que o mantinha firme nos momentos de recaída, nos dias em que a saudade ainda apertava com força. Mas agora, a saudade não era mais um poço sem fundo que o engolia, era uma lembrança agridoce de um amor que viveu, que ainda vivia em cada célula de seu ser, e que o impulsionava a viver também, a honrar essa memória com a própria vida. Ele compreendeu que o amor transcende as fronteiras da existência física, que as conexões verdadeiras são eternas, e que a vida é um dom precioso, mesmo com todas as suas sombras e desafios. Essa experiência o ensinou que a fragilidade humana não é um sinal de fraqueza a ser escondido, mas um portal para a transcendência, uma abertura para o divino. É nos momentos de maior vulnerabilidade, quando nos sentimos mais expostos e despidos de todas as nossas defesas, que o coração se abre para o impossível, para aquilo que a razão não pode explicar, mas que a alma reconhece instantaneamente como verdade. Ele passou a viver com uma renovada gratidão, prestando atenção aos pequenos milagres do dia a dia, à beleza singela da natureza, ao toque suave do vento em sua pele, ao calor do sol em seu rosto, à melodia de um pássaro solitário. E, acima de tudo, ele aprendeu a confiar. Confiar que há uma ordem maior, um plano divino, uma mão invisível que guia os nossos passos, mesmo quando nossos olhos humanos não conseguem compreendê-lo em sua totalidade. Confiar que a luz está sempre lá, mesmo quando nós, em nossa dor e nosso luto, escolhemos fechá-los. A história de Daniel não é apenas sobre um encontro com um ser de luz, é sobre o reencontro de um homem consigo mesmo, com sua fé que havia se perdido, com a esperança que nunca morre,
apenas se esconde por um tempo, esperando ser redescoberta. É sobre a certeza de que, nos momentos mais sombrios da nossa jornada, quando a voz interior nos diz para desistir, quando a exaustão se torna esmagadora, existe uma força maior, um abraço celestial, um sussurro de amor que se manifesta para nos dizer: continue. Você é amado. Você é valioso. E sua história ainda não terminou. Há um propósito maior que espera por você, um novo amanhecer. E se Daniel, em sua profunda dor e desolação, pôde sentir essa luz, não seria possível que ela estivesse acessível a todos nós? Que anjos, ou seres de luz, ou a própria essência divina, estivessem sempre por perto, aguardando pacientemente, esperando apenas que olhássemos com os olhos da alma, com o coração aberto e receptivo. Esperando que, em meio ao caos e à escuridão do mundo, escolhêssemos buscar um brilho, por menor que fosse, para nos guiar de volta para casa, para a paz que reside em nosso interior. Eu me pergunto, e pergunto a vocês que me ouvem agora, se há momentos em suas vidas em que sentiram um toque inexplicável, uma paz que veio do nada e preencheu um vazio, uma certeza que parecia divina, uma voz que sussurrou esperança em meio ao desespero. Talvez um aroma sutil, uma sensação de calor que não tinha fonte aparente, uma luz que surgiu quando tudo parecia perdido. Essas histórias, meus amigos, são o que nos conecta uns aos outros, o que nos lembra da tapeçaria maior da existência, onde o visível e o invisível se entrelaçam em uma dança eterna de mistério e amor. Se você já viveu algo parecido, um momento em que sentiu a presença de uma luz maior, ou se simplesmente essa história tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe conosco nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser a esperança que alguém mais precisa ouvir, a fagulha que acende uma nova fé. E se você deseja continuar explorando essas histórias de luz, de fé e de transcendência, de momentos em que o divino se encontra com o humano, então eu o convido de coração a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho, para que possamos juntos acender mais luzes neste caminho. Que a paz esteja com você, e que seus olhos estejam sempre abertos para ver as maravilhas que nos cercam, em cada pequeno detalhe da vida. Dizem que os anjos só aparecem quando a alma está pronta para ver a luz, ou talvez, quando a escuridão se torna tão densa que a luz é a única salvação possível. Eu me pergunto, muitas vezes, se não é nesse abismo mais profundo da nossa existência que o véu entre os mundos se torna mais tênue, e o invisível se revela em todo o seu esplendor, como um sussurro celestial que rompe o silêncio ensurdecedor da dor. Há histórias que, por sua própria natureza, desafiam a lógica, que tocam o coração com uma melodia antiga e esquecida, uma verdade que transcende a compreensão mundana e nos lembra que a vida é muito mais vasta e misteriosa do que podemos conceber. E eu quero partilhar uma dessas histórias com vocês, uma que sussurra sobre a fragilidade da nossa existência, a profundidade do nosso desespero e a força indizível de uma presença que, por vezes, escolhe tocar o nosso mundo, no exato momento em que mais precisamos. Ele se chamava Daniel. Um homem de poucas palavras, com olhos que antes abrigavam um universo de calor e curiosidade, mas que, nos últimos tempos, haviam se tornado poços profundos de uma melancolia insondável. Seu mundo interior era vastíssimo, tão vasto quanto o céu noturno que ele costumava observar da sua varanda, muito antes de as estrelas parecerem ter-lhe virado as costas, uma a uma, até que restasse apenas um firmamento de breu. A vida, para Daniel, havia sido uma tapeçaria de cores vibrantes, tecida com o riso contagiante de sua amada esposa, com os projetos que preenchiam seus dias de um propósito tangível e a promessa de um futuro que se desenhava claro, belo e cheio de novas cores. Eles haviam planejado cada detalhe, cada pequena alegria, cada grande sonho. Mas, como um fio repentinamente cortado no ápice de sua tecelagem, essa tapeçaria desfiou-se, de forma abrupta e cruel, deixando para trás apenas a urdidura cinzenta de uma dor que parecia não ter fim, um buraco negro no lugar onde antes palpitava seu coração. A perda que o atingiu, a partida inesperada de sua companheira, foi avassaladora, uma onda gigante que o arrastou para longe da margem, para um oceano de luto onde não havia faróis, apenas a imensidão fria do vazio e o sal amargo de suas próprias lágrimas. Ele se via afundando, cada dia um pouco mais, e a cada fôlego, a água salgada do desespero entrava em seus pulmões, tornando-o a rarefeito, a própria vida um fardo pesado demais para carregar, uma roupa apertada demais para vestir.
Seus olhos, antes cheios de um brilho gentil e uma faísca de vida, agora espelhavam uma melancolia profunda, um cansaço que ia além do físico, que atingia cada fibra de seu ser. As paredes de sua casa, antes um refúgio de risos e alegrias compartilhadas, agora pareciam se fechar sobre ele, sufocando-o com o peso das memórias e a ausência estridente. O silêncio, antes um companheiro agradável para seus pensamentos e para a leitura de um bom livro, tornará-se um eco cruel da ausência, um grito mudo que o perseguia dia e noite, lembrando-o do que havia perdido. Ele tentou, nos primeiros tempos, lutar contra essa maré de dor. Tentou encontrar consolo em velhas fotos, folheando álbuns empoeirados, em músicas que lhes traziam lembranças de tempos melhores, mas cada tentativa era como abrir uma ferida já pulsante, expondo ainda mais a dor lancinante da saudade e do arrependimento por dias não vividos. A fé, que antes era uma âncora sólida em sua vida, um porto seguro nas tempestades, começou a se esvair, como areia fina entre os dedos. Ele questionava tudo, o propósito da vida, a justiça divina, a própria existência de qualquer bem maior que pudesse permitir tamanho e incompreensível sofrimento. Era um tempo de desolação, de perguntas sem respostas, de noites insones passadas a olhar para o teto, desejando que o amanhecer nunca chegasse, ou que, se chegasse, trouxesse consigo o fim de toda a angústia que o consumia. Ele já não comia direito, perdendo o sabor da comida, nem dormia um sono reparador, assombrado por pesadelos ou pela vigília silenciosa. Os dias se confundiam com as noites numa névoa cinzenta e pesada, um borrão indistinto de dor. A dor física da exaustão unia-se à dor da alma, criando um peso insuportável sobre seus ombros, sobre seu peito. Havia momentos em que ele sentia que estava à beira de um precipício, e a única coisa que o impedia de cair era uma memória fugaz, um fragmento de amor que ainda residia, teimoso, em algum canto de seu coração, mas até mesmo essa fagulha parecia prestes a se apagar, devorada pela escuridão que avançava. Ele pensava em desistir, sim, admitia a si mesmo em seus momentos mais íntimos. Não era um pensamento agressivo, raivoso, mas um sussurro de cansaço profundo, a promessa de um fim para a dor, um descanso merecido para uma alma exaurida, que já não via sentido em sua própria continuidade. Naquela noite em particular, o peso da existência parecia ter atingido seu ápice. Uma chuva fina e persistente batia na janela de seu quarto, refletindo o estado de sua alma, as lágrimas que ele já não tinha forças para derramar. Daniel estava deitado na cama, imóvel, olhando para o vazio do teto, as pálpebras pesadas, mas a mente em um turbilhão de pensamentos que o puxavam cada vez mais para baixo, para o fundo do poço. Era um sentimento de rendição, de que não havia mais nada a fazer, nenhuma energia restante para lutar, nenhuma esperança para se agarrar. Ele sentiu uma pontada, não física, mas na alma, como se o último fio de sua vontade de viver estivesse prestes a se romper. Era o momento da verdade, da escolha, consciente ou inconsciente, de deixar tudo para trás, de simplesmente se entregar ao esquecimento. Foi então que começou. Não com um estrondo, não com uma voz alta e imponente, mas com uma mudança sutil e quase imperceptível no ar do quarto. Um calor, leve e reconfortante, começou a se manifestar, parecendo emanar de algum lugar invisível, dissipando o frio da solidão que se instalara em seu corpo e em seu espírito. Daniel, imerso em sua própria letargia e na névoa do desespero, inicialmente pensou ser apenas sua imaginação, um último devaneio de sua mente exausta, ou talvez o calor de seu próprio corpo já sem forças. Mas o calor aumentou, de forma gradual e constante, uma espécie de abraço invisível que começou a preencher o espaço, afastando não apenas o frio físico, mas também o gelo que havia se instalado em seu peito. E com o calor, veio um perfume. Não um perfume comum, não o cheiro da chuva que continuava a bater na janela, nem o aroma da madeira antiga da casa, mas uma fragrância delicada, etérea, que lembrava flores de um jardim que ele nunca havia visto, mas que sentia existir em algum... Não havia rosto, não havia asas claramente visíveis, mas a impressão de asas existia, como um halo de energia etérea que se estendia para fora da forma luminosa, irradiando uma paz que preenchia cada canto do quarto. Uma paz indizível desceu sobre ele, envolvendo-o como um cobertor quente e protetor, um abraço que ele não sentia há muito, muito tempo. Todas as perguntas, todas as angústias, todos os pensamentos de desistência silenciaram-se dentro de sua mente.
A mente de Daniel estava vazia, mas não vazia de dor ou de ausência, e sim vazia de ruído, aberta para receber, para compreender sem a necessidade de palavras. E então, uma voz. Não era uma voz que ele ouvia com os ouvidos físicos, não eram sons articulados que viajavam pelo ar, mas uma voz que ressoava diretamente em sua alma, um sussurro melódico que carregava a profundidade de um oceano e a suavidade de uma brisa de verão, carregada de conhecimento ancestral. As palavras não eram articuladas como as nossas, eram conceitos, sentimentos puros, verdades essenciais que se derramavam em seu ser, preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, como um bálsamo celestial. A mensagem era clara, embora sem palavras literais, transmitida em um idioma de pura luz e amor. Você não está sozinho. Você nunca esteve. A luz está sempre aqui, mesmo quando você se sente no mais profundo abismo. A conexão que você compartilha transcende o tempo e o espaço, e o amor que você perdeu nunca se perde, ele apenas se transforma. E junto com essa mensagem, veio uma torrente de imagens e sensações, a memória de sua amada, não em sua ausência dolorosa e insuportável, mas em sua presença eterna, em seu riso que ainda ecoava no tempo, em seu amor que transcendia a barreira da vida e da morte, uma energia que continuava a vibrar ao seu redor. Ele sentiu a força desse amor, não como uma corrente que o prendia à tristeza e à perda, mas como um rio que o empurrava para a vida, para a continuação, para um novo propósito. A luz no quarto intensificou-se suavemente, e a forma luminosa pareceu estender uma mão em sua direção. Não era uma mão física, palpável, mas a intenção de um toque, a projeção de uma energia que atravessou o espaço e o alcançou, como se o mais puro raio de sol o tocasse. Daniel sentiu um formigamento no peito, no lugar onde a dor se aninhava, como se um nó muito apertado estivesse se desfazendo, desatando-se lentamente, liberando o que estava preso. Uma onda de alívio, de aceitação, de um amor puro e incondicional, um amor que ele nunca havia experimentado com tal intensidade, inundou seu ser, varrendo para longe toda a desesperança. Ele chorou, não as lágrimas amargas de desespero que haviam se tornado suas companheiras nos últimos tempos, lágrimas que queimavam em seu rosto, mas lágrimas de libertação, de gratidão profunda, de um reconhecimento de que algo imensurável e transformador havia acontecido. Naquele momento, ele não precisava entender como, ou porquê, ou qual a natureza exata daquele ser de luz. Apenas precisava sentir, e o que sentia era a promessa de que a vida, apesar de todas as suas dores, de todas as suas perdas, ainda valia a pena ser vivida. Que havia uma razão para continuar, um propósito que o aguardava, mesmo que ele ainda não pudesse enxergar com clareza os caminhos à sua frente. O toque da luz em seu peito foi a faísca que reacendeu a chama que ele pensava estar morta, extinta para sempre. Lentamente, como um sonho que se desfaz ao amanhecer, a luz começou a se dissipar. A fragrância etérea permaneceu por mais alguns instantes, como um perfume de despedida, um eco daquela presença, e o calor suave também se retirou, mas não sem antes deixar um rastro de paz que preencheu o quarto e, mais importante, o coração e a alma de Daniel. Ele permaneceu deitado, mas agora diferente. A exaustão ainda estava ali, pesando sobre seus membros, mas não mais o desespero paralisante. O vazio havia sido preenchido, não com uma presença física que pudesse ver e tocar, mas com uma certeza interior que o envolvia como um manto protetor. Ele sabia, com uma convicção que vinha de um lugar muito mais profundo do que a mente, de um lugar que tocava a essência de sua alma, que havia sido tocado. Que na beira do abismo, quando seu último suspiro de esperança estava prestes a se esvair, uma luz havia vindo para impedi-lo. Para lembrá-lo de que não importa quão escura a noite pareça, o amanhecer sempre vem, e com ele, uma nova chance. E que, por vezes, a ajuda divina não se manifesta em milagres grandiosos para os olhos do mundo, em feitos que paralisam a multidão, mas em sussurros da alma, em toques invisíveis, em luzes que se acendem quando mais precisamos, no silêncio de um quarto escuro. Os dias que se seguiram foram de uma transformação gradual, um lento florescer após um longo inverno. Não foi um passe de mágica que apagou a dor da perda, pois a dor da saudade é uma companheira fiel para quem ama. Mas a dor agora vinha acompanhada de uma compreensão diferente, de uma aceitação serena e madura. Daniel começou a ver as cores novamente, não apenas as cores do mundo exterior, mas as cores dentro de si mesmo.
Ele voltou a ouvir a música na chuva que antes parecia chorar com ele, agora a escutava como uma sinfonia de renovação. Ele voltou a comer, a saborear cada refeição, a dormir um sono tranquilo e reparador, e, aos poucos, o brilho em seus olhos começou a retornar, trazendo consigo uma serenidade que antes era desconhecida.